O momento que nós estamos vivendo, vamos lá, né, já vai bater uma semana que iniciaram essas sanções. Foi o quê? Foi quinta-feira da semana passada? Ou quarta? Foi quarta, né? Foi quarta, eu acho. Quarta-feira. Então deu uma semana de sanção. Dia 7 da guerra tarifária Estados Unidos-Brasil. Né? Esse é o diário de bordo aqui de Renan Santos e Rafael Rizzo. Oba. E o que nós podemos falar para vocês nesse instante é que o novo episódio nessa briga é Donald Trump, o governo americano, anuncia agora uma série de reclamações sobre concorrência desleal, pirataria, e aprofundam os ataques comerciais que eles vêm fazendo no Brasil, tá? Inclusive em algo que não deveria ser problemático, que é o Pix. Eles estão falando que o Pix é uma tecnologia que burla ganhos de empresas americanas como Visa e Mastercard, que são operadores de cartão de crédito, justamente porque dá um bypass. Você faz essas transações sem depender das operadoras de cartão, tá? Vamos ler aí, porque é uma novidade isso. Só que ela tem consequências, né? Quem sabe a live que eu fiz com o Renato, aquela live muito boa que a gente fez na quarta-feira, o Rizzo falou, venham fazer a live. Saímos lá do feriado, viemos fazer a live aqui. E basicamente tudo aquilo que a gente fez previsão, o Junito confirmou ontem na live do Dark MBL ontem. Sim. Né? Tudo aquilo que a gente falou, vai acontecer, aconteceu até agora. Do Lula aumentar a popularidade dele com um discurso nacionalista que ia colar para outras pessoas, até o bolsonarismo fazer caca. Porque este espécie de americanismo de autossabotagem que parte da direita brasileira tem, não dura muito, né? Até porque, assim, entenda uma coisa, quem gosta do Trump é quem é americano, branco, e beleza, o americano branco gosta do Trump, se identifica com ele. Agora, se você não é um americano branco, assim, você não necessariamente tem muitas razões pra gostar do Donald Trump. Eu já falei pra vocês, se perguntar direitinho pro Trump o que ele acha da gente, ele só acha que a gente tem que estar longe dos Estados Unidos. É isso. Tira esses caras daqui, não gosto deles. É isso, nós somos os cucarates, já falei. É isso que ele acha. Isso tá, né, a mente do americano branco sobre nós, brasileiros, é essa. E tá tudo bem, a gente tem que entender assim, não é... Eu também acho que indiano não vai no banheiro, sabe? Tá tudo bem, não tem nenhum síndrome aqui de vira-lata. Não, eles acham isso, é normal, são estereótipos, tal. Eles estão numa posição superior à nossa, eles são uma nação desenvolvida, uma das grandes nações da história humana, nós ainda seremos, esperamos contribuir para isso. Então, natural, então não fiquem com grandes expectativas. Não achem que ele, na defesa do interesse, né, norte-americano e do projeto que ele tem para os Estados Unidos, tá, e para si próprio, que fique claro, não vá nos ver como um obstáculo, como uma oportunidade, tá? E neste momento ele está sabendo, vamos dizer, obstaculizar aqui as posições que o Brasil vem tomando em termos comerciais, geopolíticos e estratégicos em nome do interesse dele. E é o seguinte, ele, desculpa, não vou falar palavrões, mas ele está dando um tapa no nosso bumbum, entendeu? De uma maneira humilhante. E enquanto brasileiros, não há como ficar comprando discurso do tipo Eduardo Bolsonaro, tem que o Donald Trump, né? É até legal o Rizzo resgatar o tweet. Não precisa resgatar agora, mas vamos ler a notícia. E aí a gente resgata porque é o seguinte, né? O maluquinho do Eduardo Bolsonaro, já saíram 2 matérias dando conta disso e eu tô acompanhando. Ele tá achando que, assim, o Brasil inteiro tá unido numa corrente pró-Donald Trump, achando que ele vai fazer uma revolução. Não vai rolar nada disso, tem nada disso rolando, não vai rolar revolução nenhuma. O Donald Trump tá cuidando dos seus interesses exclusivos ali, tá? Lógico que ele vai citar, é bom pra ele ter um aliado aqui no Brasil, chegando ao poder e tal, mas dito isso, né, a vida dele não vai parar por conta desse tema, tá? Vamos lá, vamos começar a ler a notícia, porque isso é bem louco, os americanos entraram no detalhe do detalhe. Tá, vamos lá, ó. Guerra comercial Pix. Estados Unidos reclamam de Pix e pirataria e falam até da 25 de março em investigação sobre o Brasil. A apuração aberta a pedido de Trump vai avaliar práticas em áreas como comércio eletrônico e tecnologia, taxas de importação e desmatamento. Tá? O documento que detalha a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil incluiu o Pix como uma possível prática desleal do país em relação a serviços de pagamentos eletrônicos, abre aspas. O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção do seu serviço de pagamento eletrônico desenvolvido pelo governo. A apuração a cargo da UST Hour vai avaliar práticas do Brasil em áreas como blá blá blá, beleza, desce. Sob o comando do presidente Trump, eu abri a investigação sobre os ataques do Brasil às empresas de rede social americanas e outras práticas comerciais injustas, disse em nota Jameson Greer.
O documento cita também a rua 25 de março, tradicional polo de comércio, blá, 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 para praticar supostas falhas na proteção. Para o West Hour, a 25 de março permanece há décadas como um dos maiores mercados de produtos falsificados, apesar de operações direcionadas para a área. Abre aspas, o Brasil não conseguiu abordar de forma eficaz a importação, distribuição, blá blá blá, de produtos falsificados, console de jogos modificados, blá 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 blá. A falsificação continua generalizada porque as operações de fiscalizações não são seguidas por medidas de blá blá blá, beleza. De acordo com o documento, as falhas na abordagem, blá blá blá. A falha do Brasil em abordar essas questões prejudica os trabalhadores americanos cujos meios de subsistência, blá 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 blá, beleza. A estimação comercial tem potencial de gerar danos adicionais à economia brasileira. A iniciativa traz riscos e novas sanções, beleza. Vamos lá. Beleza, cita o PIX, cita o STF, ordens secretas, tarifas injustas que o Brasil faz, aplicação da lei anticorrupção. Tá, um bom tema esse da lei anticorrupção. Proteção de propriedade intelectual. Disse que o Brasil abandonou o tratamento recíproco virtualmente livre de impostos para etanol, que promovia o comércio bilateral e impôs tarifas de importação íngremes e injustas sobre etanol dos Estados Unidos. Eu já ouvi falar dessa história do etanol americano, sim. E assim, o agro brasileiro vai ficar muito puto se tiver que engolir etanol americano aqui. Afirma que as exportações de etanol dos Estados Unidos para o Brasil caíram significativamente devido a essas tarifas, indicando uma desvantagem considerável para os produtores norte-americanos. Aí sobre desmatamento ilegal, beleza, blá, 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 blá. Cara, vamos lá. Posso falar aqui o que eu acho? Pode. Eles estão pegando qualquer coisa pra botar na mesa pra colocar o Brasil contra a parede nessa disputa. Eles pegaram... Cara, me parece até, assim, essas coisas de chamar 25 de março, parece quando os caras fizeram uma pesquisa com o chat GPT. Tipo, pega estereótipos de quebra de patente no Brasil. Porque quando a gente fala em quebra de patente que afeta os Estados Unidos da América, sendo bem honesto, a gente vai falar das quebras de patente chinesas, né, de pirataria chinesa, que realmente sim, a pirataria acontece com a produção de produtos falsificados de grandes marcas, especialmente europeias, japonesas e norte-americanas. Todo mundo que sabe um pouco sobre falsificação sabe que é sobre isso. Mas em algum lugar essa falsificação é produzida. E por assim, de ser de forma bem clara, não é aqui. Ainda que a gente ainda faça, vamos dizer, lá no Bom Retiro aqui em São Paulo, umas roupas com bolivianos falsificadas, de mentira, de marcas famosas, a real é que esses produtos falsificados são produzidos no Sudeste Asiático, no Leste Asiático. E eles vêm aqui, eles são importados, antigamente eles vinham pelo Paraguai, e eles são vendidos aqui. Eles não são produzidos aqui. As quebras de patente, que são uma coisa ainda mais grave, são um problema muito ligado à China. A China teve um papel de quebrar e roubar tecnologia americana, que foi um dos instrumentos que a China utilizou, inclusive, para alcançar e para diminuir, vamos dizer, o degrau tecnológico que os Estados Unidos tinham para com relação a ela em vários setores, né? Hoje a China disputa a par e passo com os Estados Unidos em vários setores e alguns até ultrapassou. O Brasil, falar que o Brasil tá nesse jogo chega a ser ridículo. E citar, vamos dizer, um conjunto de ruas no centro de São Paulo em que muamba e produto vagabundo é vendido como um exemplo de prática que está afetando trabalhadores americanos, chega a ser patético. É patético. A argumentação do Trump nesse sentido patético. Outra coisa, sistemas de pagamento similares ao Pix já existem na Europa faz tempo. Quando eu estive na Suécia, última vez que eu estive lá, uns 11, 12 anos atrás, já tinha, tinha ficado surpreso, assim. Tipo, a galera tinha ido jantar e todo mundo, eu mando, tinha um negocinho lá, um aplicativo que eles distribuíam os dinheiros. Eu achava aquilo, nossa, que interessante isso aqui, que veloz, que ágil, né? Então, assim, meio que ele vai reclamar, esses instrumentos já existem ao redor do mundo. Então, algumas coisas pra gente botar aqui, a gente vem acertando sobre esse conflito, meio que a gente vem acertando praticamente tudo, tá? Eu não, pelo menos, eu não me sinto, não me lembro de ter errado na análise sobre esses temas, tanto naquela live quanto as lives que eu fiz, então peço até pra vocês que estão aqui no chat, falar, Renan, você errou em tal coisa, porque eu não me lembro por enquanto da gente ter errado. Então eu vou botar aqui mais alguns elementos. O Lula havia mencionado em jogar essa briga na OMC. Desculpa, Organização Mundial do Comércio. Por quê? Na OMC, olha, os Estados Unidos estão aqui botando uma tarifa, vamos discutir. E na OMC, outros países, entendeu? Você dá aquela famosa você dá uma barrigada no assunto. Que é uma coisa interessante, vamos dar uma barrigadinha ali.
Entendeu? Certo? É tipo assim, na OMC que tem membros de todos os países que também estão sofrendo tarifas do Trump. Sim. E aí o que o Trump avisa? Ah, você quer brigar nisso? Olha o que mais eu tenho aqui, Tum. Então o Trump tá jogando mais carga ali. Se a gente vai olhando passo a passo, tirando essa coisa do etanol que eu já venho ouvindo falar, já ouvi falar há bastante tempo, que os Estados Unidos também produzem etanol e vamos lá, vamos trabalhar aí o etanol. Me parece assim que eles estão cercando e muito o Brasil. E não dá para falar que isso ficou apenas nos termos anedóticos que ele fez com outros países, entendeu, Riso? O caso brasileiro está muito similar ao caso canadense, em que o Trump ficou enchendo o saco do Canadá com muita ênfase. Houve algumas umas consequências que a gente viu ali. A direita perdeu espaço, a esquerda cresceu com um discurso nacionalista anti-Trump. Veja que curioso. E as negociações, as disputas continuaram e não se resolveram. O caso brasileiro, eu acho que é um caso bastante específico, tá? E eu acho importante a gente trazer, porque me parece que, dado que nós adotamos uma posição com o Lula, claro, de porta-voz do BRICS, e inclusive de pentelho, de ficar entrando em todas as divididas possíveis para atrapalhar negociações norte-americanas. Por exemplo, os Estados Unidos tinham uma postura muito pró-Ucrânia na questão da guerra Ucrânia-Rússia, e o Brasil, quando estávamos no governo Biden, ficava enchendo os culhões do governo americano. Mesma coisa na questão israelense, mesma coisa em qualquer questão que o Lula podia. Quando teve a questão do Petro agora na Colômbia, sobre a devolução de imigrantes ilegais, o Lula já correu para se pronunciar. O Lula aqui é o penato sobre tudo. E sabe o que me parece? Sabe o Brasil é aquele amigo baixinho, né? Meio fraquinho, tal. Vai isso aí! Que tá com um amigo grande, tem um chinês bolado, e o Brasil, é isso aí, vai todo mundo a merda aí, só vai sair, é isso aí! Aí beleza, né? E aí os Estados Unidos, tipo, mano, que é aquele cara lá? Tá, realmente você quer brigar? Aí uma hora, né, o coisa chegou, os Estados Unidos chegou, né? Aí o Brasil vai fazer o que? Vai olhar pra China, a China tá assim, ó. Entendeu? Então, assim, a China não tá comprando esse barulho. E ainda avisou, ó, se comprar o barulho... Então, assim, o Lula, né, que sempre se achou brilhante nessa política externa, o Lula tomou na tarraqueta em termos negociais com os Estados Unidos. Então, eu vejo em termos negociais pro Brasil, o Brasil numa armadilha, uma puta de uma armadilha. Dito isso, no curtíssimo prazo, o Lula irá se beneficiar de alguma bonança por estar enfrentando a grande potência. E toda briga assimétrica gera um sentimento de pertencimento. Então, como há uma briga assimétrica com uma nação muito maior, com um presidente que tem uma postura que soa arrogante para, especialmente, pessoas de terceiro mundo, é natural que você, enquanto presidente de um país de terceiro mundo, alvo disso, você se coloque como vítima e gere algum tipo de solidariedade nacional. Então houve essa notícia aí, Atlas/Bloomberg, a aprovação de Lula tem alta após tarifários de Trump. Isso significa muita coisa? Eu acho que não significa muita coisa, eu não acho que isso representa a salvação do Lula. Não acho. Novamente, grandes previsões em termos políticos se confundem com sorte e acaso, e eu acho que todo mundo que quer fazer muitas previsões acaba pagando mico, tá? Eu não acredito tanto em grandes previsões, mas pequenas previsões a gente consegue fazer. Essa é uma pequena previsão que era possível de dar uma cravada ali. Eu não acho que isso sustenta no longo prazo, caso, em termos econômicos, a gente tenha problemas. E, independente do tarifaço, o Brasil terá problemas econômicos. Simplesmente porque a famosa crise econômica, por conta dos nossos preceitos fiscais, ela vem.